Salut à tous! Essa é a nossa sexta aula de francês e hoje a gente vai aprender a parler de sa ville. On va commencer? Leçon 6, parler de sa ville. Pardon, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Et pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Il y a beaucoup de tableaux, de Pontoise et de la région. Excusez-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre L'Apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Então, o que eles estão falando aqui? Alors, pour commencer, Pontoise Info é o nome do jornal. Alors, excuse-moi, madame. Non, pardon. Excuse-moi, monsieur, je suis journaliste à Pontoise Info. Então, ele já começa se apresentando. Je suis journaliste à Pontoise Info. Vous avez un lieu préféré à Pontoise? Você tem um lugar preferido em Pontoise? E faites atenção, ele usa o vous. Como ele é um jornalista, está falando com pessoas desconhecidas, tem que usar o tratamento formal aqui. Alors, vous avez un lieu préféré à Pontoise? Ah oui, un musée. J'aime beaucoup le musée Pissarro. Le musée Pissarro. Pissarro é o nome do museu. Et pourquoi? Faites attention. Pourquoi? Parce que. Em francês é o oposto do português. Quando a gente pergunta, o pourquoi é tudo junto. Quando a gente responde, o parce que é separado. Então, na pergunta nós usamos o pourquoi e na resposta usamos o parce que. Não pode usar o pourquoi para responder. É muito comum em níveis iniciantes as pessoas usarem pourquoi para perguntar e pourquoi para responder. Mas não, na resposta nós temos que usar o parce que. E pourquoi? Parce que j'adore la peinture impressionniste. Ele adora a pintura impressionista. Il y a beaucoup de tableaux de Pontoise et de la région. Então, o que tem nesse museu de tão interessante? Muitos quadros impressionistas, tanto do Pontoise quanto dos outros artistas da região. Excuse-moi, madame, c'est pour Pontoise Info. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Aqui a gente viu lieu e agora a gente vê endroit. Endroit também é lugar. São duas palavras para dizer a mesma coisa. Vous avez un endroit préféré dans la ville? Ah oui, c'est le théâtre L'Apostrophe. Ah, sim, eu gosto do teatro L'Apostrophe. Et pourquoi? Parce qu'il y a toujours des spectacles très intéressants. Musique, danse, théâtre. Aqui, mais uma vez, a gente percebe isso. Pourquoi? Parce que... Aqui, o E foi suprimido porque começa por vogal. Então, sempre que começar por vogal, corta o E e põe o apóstrofo. Parce qu'il y a... Porque, como eu já disse nas outras aulas, em francês não pode juntar vogal com vogal. Parce qu'il y a toujours, sempre tem, des spectacles très intéressants. Espetáculos muito interessantes. Espetáculos de quê? Musique, danse, théâtre. D'accord? Observez. A Pontoise. Na cidade de Pontoise. Il y a, memoriza essa formulazinha. Il y a significa existe. Então, il y a un musée. Existe, tem. É uma expressão que substitui o verbo haver. Un musée, une cathédrale, une université, une rivière et des remparts. Pardon. C'est le musée Camille Pissarro, la cathédrale Saint-Maclou, l'université e l'Oise. O que a gente percebe aqui? De um lado,
une idée. Un para masculin, une para féminin, idée para pluriel. Do outro lado, le, la e L apóstrofe. Le para masculin, la para féminin e L apóstrofe par voyelle, quando começa por vogal. Alors, choisissez la bonne réponse. Escolha a resposta correta. On utilise les articles indéfinis, un, une idée, pour donner une informação específica ou não específica. Vamos refletir sobre isso. Lá em Pontoise tem um museu, uma catedral, uma universidade, um rio. Isso é específico ou é generalizado? É generalizado, não é nada específico. Não é o rio X ou Y, não é a universidade X ou Y, é alguma. Portanto, les articles indéfinis sont utilisés pour des informations non spécifiques. Et on utilise les articles définis, le, la e L apóstrofe, e le, com S no plural, como a gente já tinha visto nas aulas anteriores, pour donner une information spécifique ou non spécifique. Faites attention. Le musée Camille Pissarro o museu Camille Pissarro, é só ele, não é outro qualquer. La cathédrale Saint-Maclou é especificamente essa catedral, não serve outra. L'Oise é especificamente esse rio, o Oise. Não serve o Sena, não serve qualquer outro rio, só serve o Oise. Então, aqui eles estão sendo enfáticos, específicos. Então, o pronome definido é para dar uma informação específica. D'accord? Alors, complétez avec un article défini ou indéfini. Aí você vai ter que escolher de acordo com o contexto. On y va? On va essayer. Tananã, ville de Pontoise é a 30 km de Paris. A cidade de Pontoise está a 30 km de Paris. É especificamente Pontoise que está especificamente a 30 km de Paris. Portanto, la ville. Como ele já deu a resposta aqui. Não pode ser une ville de Pontoise, porque Pontoise é uma vila específica, é uma cidade específica. Alors, numéro 1. Les villes de Melun et Évry se trouvent dans banlieue de Paris. Banlieue é uma palavra para periferia. É o que fica ao redor dos arrondissements da capital. Então, é a periferia de Paris. Alors, les villes de Melun et Évry se trouvent dans la banlieue de Paris, porque não é qualquer periferia, é só a periferia de Paris. Alors, dans la banlieue. Pissarro é peintre. Pissarro, peintre é pintor ou pintora. Ela é todas as pintoras ou é uma pintora? Ela é uma pintora. Une peintre. Jardin de 500 é centre-ville. Jardin de 500 é um jardim específico, é o de 500. Não serve le Jardin de Luxembourg, não serve outro jardim. É só esse. Alors, les jardins. É dans centre-ville, fica no centro da cidade. Em qualquer centro da cidade? Então, é dans les centres-villes. À Pontoise, il y a musée. Aqui já está mais fácil, porque musée está no pluriel. Se é pluriel, só pode ser de ou le. Alors, à Pontoise, il y a musée. Em Pontoise tem vários museus. Tem um específico, então, des musées. Théâtre de Pontoise s'appelle l'apostrophe. O teatro de Pontoise se chama l'apostrophe.
O nome do teatro é apóstrofe, não serve outro, só esse. Então, é uma informação específica. Le théâtre. Il y a rivière qui passe à Pontoise. Oise. Tem um rio que passa em Pontoise. Tem um rio. A princípio, ele não foi especificado. Il y a une rivière, porque rivière é féminin en français. Une rivière que passa Pontoise. E qual é o nome do rio? Oise. Agora sim está específico. L'Oise. L apóstrofe, porque Oise começa par voyelle. Pontoise é a 30 km de capitale de France. Então, Pontoise fica a 30 km da capital da França. É 30 km exatos da capital da França. Não serve a capital da Itália nem a capital da Inglaterra. Portanto, essa informação é específica. Se é uma informação específica, nós vamos usar o artigo definido ou indefinido. O artigo definido. Pontoise é a 30 km de la capitale de la France. D'accord? Localiser, localizar-se no espaço. Devant la maison, derrière la maison, entre deux maisons, à côté de la maison, chez les garagistes, en face de la mairie, sur le pont et sous le pont. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Devant la maison, derrière la maison, entre deux maisons, à côté de la maison. Então, o que a gente vê aqui? Devant la maison, o carro está onde? Devant la maison, na frente. Derrière la maison, o carro está onde? Derrière, atrás. Entre deux maisons, ele está exatamente entre, no meio. Esse é fácil, igual em português. À côté de la maison, onde o carro está? Ao lado da casa. Chez les garagistes, na garagem. Chez é uma preposição para indicar garagem. Para indicar lugar, perdão. A gente sabe que é na garagem por causa do les garagistes. En face de la maison. Ah, não, de la mairie, pardon. En face de la mairie, mairie é a prefeitura. En face de é sinônimo de devant. Então, onde é que o carro está? Na frente da prefeitura. Sur le pont. Ao contrário do português, em francês, ponte é masculino. Alors, sur le pont et sous le pont. Faites attention. Sur le pont et sous le pont. Em cima da ponte, sur le pont. Embaixo da ponte, sous le pont. D'accord? Au coin de la rue. Qu'est-ce que c'est au coin? À esquina. À gauche, très facile. À droite, très facile. Alors, à gauche, esquerda. À droite, direita. Jusqu'au feu, o feu c'est ça. Ça c'est le feu. É o semáforo. Jusqu'au feu, ou seja, ande até o semáforo. E au bout de la rue. Au bout de la rue, no início da rua. Por exemplo, eu estou aqui no final da rua e quero saber onde fica a prefeitura. Où est la mairie? Ah, la mairie c'est au bout de la rue. Il faut marcher jusqu'au bout de la rue. É preciso andar até o início da rua. D'accord? E le coin? Qu'est-ce que c'est le coin? A esquina. Alors, on va pratiquer. Répondez aux questions des touristes et des eux à choisir le bon chemin. Utilisez le plan de la ville. Plan é exatamente isso aqui, o mapa da cidade. Alors, le plan de la ville.
Onde o turista se encontra? Ele se encontra aqui, nesse asterisco. E a primeira pergunta qual é? Pour aller à la pharmacie centrale. Alors, on retourne. Ele está aqui. Onde está a pharmacie centrale? É só procurar pela cruzinha da farmácia. Alors, pour aller daqui, para ir daqui até a pharmacie centrale, como é que ele faz? A gente deve usar essas palavrinhas aqui. Alors, une possibilité. Aller à la place, comment s'appelle la place? Place de la Gare. Aller à la place de la Gare e tourner la première gauche. É uma possibilidade. Segunda perguntinha, qual é? Comment est-ce que je peux aller à l'hôtel de la ville? Hôtel de ville, pardon. Hôtel de ville é o sinônimo de la mairie. E o que é mairie? Prefeitura. Então, tanto hôtel de ville quanto mairie são duas palavras para indicar prefeitura. Comment est-ce que je peux aller à l'hôtel de ville? Como ela pode ir à prefeitura? Alors, où est hôtel de ville? Hôtel de ville, c'est ça. Então, a prefeitura está aqui. O ponto de partida é sempre aqui. Como fazer para ir daqui até a prefeitura? Um dos caminhos possíveis seria o quê? Assim, não é mesmo? Alors, tournez la gauche à la rue Touraine et tournez la première droite devant la fontaine. C'est l'hôtel de ville. Ó, tournez à gauche. Ça, c'est à gauche. Qual é o nome da rua? Rue Touraine. Aqui, Rue Touraine. C'est devant la fontaine. Isso aqui é a fontaine. Viu? Hôtel de ville, c'est devant la fontaine. É uma possibilidade. Alors, qual é a próxima pergunta? Je cherche les campings, s'il vous plaît. Où est les campings? Ah, c'est facile, c'est ça les campings. Alors, c'est un chemin plus long, n'est-ce pas? Um caminho mais longo, até o camping. Então, se ele está aqui, como fazer para ir para o camping? Ah, é fácil. É mais longo, mas pelo menos é a Avenida Victor Hugo. Esse é um dos caminhos. Se você quiser, também pode fazer outro caminho, aí é com você. Alors, allez tout droit et tournez la droite à la rue Albert Camus. Traversez l'avenue de la Paix, c'est le camping. Où est la rue Albert Camus? Albert Camus, c'est ça. Allez tout droit, siga direto, tout droit, jusqu'à la rue Albert Camus. Traverser l'avenue de la Paix, atravesse a avenue de la Paix, que é essa. C'est ça le camping. Très facile, n'est-ce pas? Alors. Ah, agora faites attention. Garçon, regardez, c'est l'idiot qui ne sait pas jouer au foot. Il ne sait rien. Quand il faut qu'il aille à droite, il va à gauche. Et il ne lance pas la balle quand il faut. Mon Dieu, ces enfants. Ils se trompent même pour lancer la balle tout droit au bout. Je vais montrer qui é l'idiot. Alors, on va comprendre. Primeiro, essa aqui parece ser a professora, n'est-ce pas? E ela tá com o quê? Vários pontos de interrogação na cabeça. O que essas crianças estão aprontando? Alors, esse daqui parece ser o incitador da briga, da confusão. Garçon, meninos, regardez, c'est l'idiot qui ne sait pas jouer au foot. Esse é o idiota que não sabe jogar futebol. O pobrezinho coitado chegou aqui sem saber de nada. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Ele não sabe de nada.
Quand il faut qu'il aille à droite, il va à gauche. Qu'est-ce que c'est droite? Direita. E qu'est-ce que c'est gauche? Esquerda. Então, quando ele precisa ir para a direita, ele vai para a esquerda. Il ne lance pas la balle quand il faut. E ele não chuta a bola quando é preciso. Bom dia, esses enfants. A professora já está assim, meu Deus, essas crianças são terríveis. E aqui o garoto tá rindo sem vergonha. Il se trompe, même pour lancer la balle tout droit au but. Il se trompe, ele se engana, ele se equivoca. Tudo isso é se tromper, se enganar. Même pour lancer la balle tout droit au but. Mesmo para chutar a bola direto para o gol. Tout droit é direto. E but é gol. Je vais montrer qui est l'idiot. Eu vou mostrar quem é o idiota. E o que começou? A briga que ele tanto queria. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Ça alors. Ça alors é uma expressão que significa essa não, era só o que me faltava. Ça alors. À droite. Crash. À gauche. Garçon, c'est fini avec ces à droite et à gauche et vous allez tout droit à la douche. Tout droit, novamente. Alors, mais prof, ce n'est pas juste, c'est de sa faute. On va comprendre. À droite é o que mesmo? Direita. E à gauche é o que mesmo? Esquerda. Então, direita, esquerda, direita, esquerda. Ai, era só o que me faltava. Direita, crash, esquerda. Meninos, parem agora mesmo com esses direita e esquerda e se encaminhem diretamente para a ducha. Tout droit é sempre em frente, diretamente. Mas professora, ce n'est pas juste. Não é justo. C'est de sa faute. A culpa é dele. Essas crianças. Alors, lisez et regardez les plans. Dites si les informations sont correctes. Pardon, monsieur, il y a un supermarché près d'ici? Oui, sur le boulevard Jean Jaurès. Le supermarché est en face des écoles. Dialogue 2. Pardon, madame, où est la poste? Ah, ok. Un supermarché, la poste. Elle est loin d'ici? Non, c'est à côté. Sur la place d'Hôtel de Ville. Então, um supermarché, exactement comme en portugais, um supermercado. C'est sur le boulevard Jean Jaurès. Fica no boulevard Jean Jaurès. Le supermarché é en face des écoles. Qu'est-ce que c'est en face? É o mesmo que devant. Alors, na frente das escolas. E pardon, madame, où est la poste? La poste é os correios. Elle est loin d'ici. Loin é longe. E près é próximo. E o que a madame responde? Não, c'est à côté. Não, fica... O que é à côté? Ao lado. Sur la place de l'hôtel de ville. Na praça do hotel da prefeitura. Alors, on va confirmer. Alors, le supermarché. Où est le supermarché? Ici. E qual era o outro? La Poste. La Poste aqui. Isso é Poste? É Poste. Alors, supermarché sur le boulevard Jean Jaurès, en face des écoles. On va confirmer. Le boulevard Jean Jaurès, c'est ça. École primaire, école maternelle. C'est vrai, tout à fait vrai. Fica no boulevard de frente para as escolas, então tá certinho. Agora o próximo, qual foi? La Poste, c'est loin d'ici? Non, c'est à côté, sur la place d'Hôtel de Ville. Então vamos ver. Place d'Hôtel de Ville, está aqui.
Fica na praça? Não, fica perto da praça, mas não fica na praça. Então, a segunda informação foi falsa. Seria melhor a madame ter dito que fica fica sur la rue Victor Hugo, en face do Hôtel de Ville, mas não sur la place, não está na praça. Fica perto, mas não está na praça. Alors, Alice commente ses photos de week-end. Observez les dessins et complétez les commentaires avec des prépositions suivantes. Então, a Alice, ela... O que seria, Alice? Bom, não sei. Pode ser qualquer uma das três. Elas sempre aparecem nas fotos. Então, ela comenta as fotos do final de semana. Então, observez les dessins, observe os desenhos, as imagens, e complétez les commentaires avec les prépositions suivantes. É para usar essas preposições aqui. D'accord. Promenade, les remparts. Caminhada, elas estão sur les remparts, derrière les remparts, devant les remparts, sous les remparts ou à côté? Acredito que devant, n'est-ce pas? Elas estão bem na frente. Alors, vou aqui enumerar para ficar mais fácil. Alors, devant les remparts. No 3, la cathédrale Saint-Maclou. Devant aussi. Devant aussi, eles estão na frente da catedral. Pique-nique en arbre. Essa é fácil. Pique-nique sob a árvore, não é? Se é sob a árvore, alors sous. Sous un arbre. 4. Betty, au supermarché, un commerçant. Léa est le monsieur. Tá. Betty, au marché. Quais são os outros? Derrière, devant, à côté ou sur? À côté d'un commerçant. Ela está ao lado do comerciante. Qual é à côté? 5. E Léa é le monsieur. Acho que Léa é derrière le monsieur. Ela está de costas para ele? Acho que é derrière. Mas várias respostas são possíveis. Derrière, qual é o número? 2. D'accord? Alors, sur é sobre, derrière, atrás, devant, na frente, sous, sob e à côté, ao lado. Aí fica o critério de cada um. O que está ao lado, o que está na frente, o que está atrás. Muitas respostas são possíveis. La salle de classe. La salle de classe, a sala de aula. La classe, a aula. Deixa eu ver aqui. Le cours, le professeur. Tá. Le cours é a aula. Le professeur, c'est le monsieur, le professeur. Une bouteille d'eau. Une bouteille, a garrafa. E eau, a água. Le bureau tem dois sentidos. Um é escritório, o outro é escrivaninha. Alors, le bureau du professeur, a escrivaninha do professor. E les élèves sont où? Onde estão os alunos? Estão aqui, nas carteiras. Eles são sur les chaises. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte, l'entrée. Le mur. Qu'est-ce que c'est le mur? A parede, c'est ça. La carte de France. C'est ça, la carte de France. O mapa, a carta. E forum é o fórum dos estudantes. Très facile, n'est-ce pas? Ça sont les tables des élèves,
Ça, c'est une chaise. Ah, et aqui, très important, les tableaux noirs, quadro negro, les tableaux noirs. Alors, la bouteille d'eau est sur le bureau. Sur exige contato. Então, sur é sobre, exige o quê? Contato. Precisa estar em contato. La bouteille d'eau est sur le bureau. A garrafa de água está sobre a mesa, elas estão em contato. La carte de France est sur le mur. Sur, novamente, contato. O mapa da França está sobre a parede. Estão em contato um com o outro, porque o mapa está colado na parede. Le professeur est devant le tableau. Devant é o que mesmo? É em frente. Le tableau est derrière le professeur. Derrière, atrás. Le professeur est à la gauche du bureau. Está, gauche é o que mesmo? Esquerda ou direita? Esquerda. À gauche du bureau. Le bureau est à la droite du professeur. Droite é qual? É a direita. Le forum est à côté du tableau. À côté. Qu'est-ce que c'est à côté de? Ao lado de. Les élèves sont en face du professeur. E qu'est-ce que c'est en face? Vous savez déjà. En face é o mesmo que devant, na frente. Les élèves et les professeurs sont dans la salle de classe. Eles estão na sala de aula. Le bureau du professeur est entre les tableaux et les élèves. Aqui faltou fechar parênteses, perdão. Entre les tableaux et les élèves. Está entre. Então vamos lá conferir. La bouteille d'eau est sur le bureau. C'est vrai. La bouteille d'eau est sur le bureau. La carte de France est sur le mur. Oui, c'est vrai. La carte de France est sur le mur. Le professeur est devant les tableaux. Oui, il est devant les tableaux. Le tableau est derrière le professeur. Oui, c'est vrai aussi, il est derrière le professeur. Le professeur est à la gauche du bureau. À gauche, oui, c'est vrai. Gauche et droite. Alors, il est à gauche, c'est vrai. Le bureau est à droite du professeur, bien sûr. S'il est à gauche, le bureau est à droite. C'est vrai. Le forum est à côté du tableau. Le forum est à côté du tableau. C'est vrai. Les élèves sont en face du professeur. Oui, c'est vrai. Os alunos estão aqui, então eles estão de frente para o professor. C'est vrai. Les élèves sont en face du professeur. Les élèves et les professeurs sont dans la salle de classe. Bien sûr, essa aqui toda é a sala de aula. Portanto, eles estão dentro da sala de aula. Dans é dentro. Et le bureau du professeur est entre les tableaux et les élèves. Le bureau est entre les tableaux et les élèves, c'est vrai. C'est ça, très bien. D'accord? Alors, associez les colonnes. Cathédrale de Notre-Dame, répétez avec moi s'il vous plaît. Cathédrale de Notre-Dame, les Moulins Rouges, la Tour Eiffel, la Basilique de Sacré-Cœur, les Champs-Élysées, les musées du Louvre, les musées d'Orsay, la Seine, l'Arc de Triomphe e les Stades de France. Vamos repetir mais uma vez. Faites attention.
Cathédrale de Notre-Dame. Les Moulins Rouges. La Tour Eiffel. Les Champs-Élysées. La Basilique du Sacré-Cœur. Les musées du Louvre. Les musées d'Orsay. La Seine. l'Arc de Triomphe, Stade de France. Agora é para associar as duas colunas, então vamos fazer por eliminação. Faites attention. Elle est considérée comme la plus belle avenue du monde. Alors, avenue. Notre-Dame, c'est pas une avenue. Notre-Dame não é uma avenida. Moulin Rouge também não é uma avenida. Tour Eiffel não é uma avenida. Basilique de Sacré-Cœur não é uma avenida. Champs-Élysées, oui, Champs-Élysées é uma avenida. Portanto, peraí. Assim, melhorou. C'est le plus grand musée de Paris. Qual é o maior museu de Paris? Bom, aqui nós temos dois museus, Le Musée du Louvre e Le Musée d'Orsay. Mas o maior de Paris é o Louvre. É necessário muitas e muitas horas, talvez dias, para conhecer o museu todo, por completo. Alors, Le Musée du Louvre, c'est le plus grand. F. Il est inauguré le 28 février, non, pardon. Il est inauguré le 28 janvier 1998 par Jacques Chirac, président de la République, lors du match de football France-Espanha. Futebol, já é a pista, mas vamos lá compreender o que está escrito. Foi inaugurado 28 de janeiro de 1998 par Jacques Chirac, presidente da República, na partida de futebol França versus Espanha. Então, só sobrou uma alternativa aí. Não pode ser o Museu d'Orsay, não pode ser o Sena, não pode ser os Arcos do Triunfo, só sobrou Stade de France, que é o estádio. Qual é a letra? J. J. Alors, c'est une des cathédrales les plus remarquables pour les Français. Elle représente bien l'architecture gothique. Nós temos duas catedrais aqui, não? Ah, não. Uma é basílica. Só há uma catedral. Então, mesmo que você não saiba que a Notre-Dame é uma catedral gótica, só existe uma catedral dentre as opções. Alors, A. C'est un cabaret parisien, construit en 1889. É um cabaré parisiense, construído em 1889. Qual dessas opções pode ser? A Torre Eiffel não é, o Museu d'Orsay não é, o Rio Sena não é, os Arcos do Triunfo não é, portanto só sobrou o Moulin Rouge. Mesmo que você não saiba o que é o Moulin Rouge, foi a única opção que sobrou. Alors, qual é a letra B? C'est une tour de fer construite par Gustave Eiffel. C'est une tour par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889. S'il y a une tour de fer construite par Gustave Eiffel, c'est la Tour Eiffel. Não existe outra possibilidade senão la Tour Eiffel. Haute de 55 mètres, large de 45 mètres et 22 mètres de profondeur, il a été construite grâce à l'envie de Napoléon Ier. Então, altura de 55 metros, largura de 45 metros e profundidade de 22 metros, construído graças ao desejo do Napoleão I. Oh, meu Deus, o que pode ser? O Museu d'Orsay?
O Rio Sena? O Arco do Triunfo? Basílica de Sacré-Cœur? Non sei, vamos por élimination. Alors, elle se trouve à Montmartre et reçoit plus de 10 millions de visiteurs par an. Montmartre é o bairro boêmio de Paris. E é muito engraçado, porque o Moulin Rouge fica em Montmartre. É um bairro bem boêmio, assim, na parte baixa. Mas na parte alta, de qualquer direção que você olhar, você vai ver uma grande igreja branca, uma grande basílica branca. Aqui é a Sacré-Cœur, o Sagrado Coração. Alors, elle se trouve à Montmartre et recebe plus de 10 millions de visiteurs par an. C'est la basilique de Sacré-Cœur. D. Opa, parece um P, mas é um D. C'est un fleuve français long de 777 km qui coule dans les bassins parisiens. Então, c'est un fleuve français. É um rio francês. De comprimento de 777 quilômetros, que coule, que flui na Baía Parisiense. Se é um rio, só tem uma opção, La Seine. Qual é a letra? H. C'était une gare qui a été transformée en musée en 1986. Se você não sabe que o Museu d'Orsay era uma antiga estação de trem, que foi transformada em museu em 1986, não tem problema. Museu. Qual é a única outra opção de museu que ainda não foi utilizada? Orsay. Alors, G. Mas sim, em 1986 a estação foi transformada em museu e hoje em dia é lindíssimo, permanece com a estrutura antiga, mas em vez de passar trem por lá, passam várias obras. E qual foi a opção que sobrou? Foi E, F, J, A, B, C, D, H e G. Então, só sobrou o F. L'Arc de Triomphe. Haute de 55 mètres, large de 45 mètres et 22 mètres de profondeur. Il a été construit grâce à l'envie de Napoléon Ier. Arco do Triunfo. I. Então, a gente indo por eliminação, a gente encontra as respostas. Mesmo que vocês não conheçam, muitos desses monumentos são monumentos clássicos da França, mas ninguém é obrigado a conhecer. Indo por eliminação, a gente encontra a resposta correta. E por curiosidade, aqui nós temos Stade de France, é esse, La Tour Eiffel, je crois que tout le monde connaît, le Musée du Louvre, ele é muito conhecido pela sua pirâmide na entrada, o maior museu de Paris, l'Arc de Triomphe. Aqui, ó, dá pra ver perfeitamente, ó, que por aqui ficavam os trilhos, aqui era a estação de trem, mas hoje em dia é o Museu d'Orsay. Notre-Dame, bien sûr. Quem aí nunca ouviu falar do Corcunda de Notre-Dame? La Basilique de Sacré-Cœur é uma igreja toda branquinha que fica no coração de Montmartre, o bairro mais boêmio de Paris. Le Moulin Rouge. Mas qu'est-ce que c'est um moulin? O que é um moulin? Um moulin é exatamente isso aqui, um moinho de vento. E pourquoi rouge? Porque ele é vermelho. Então é um cabaré que tem esse nome justamente porque é um moinho vermelho. Les Champs-Élysées, a avenida mais famosa, e La Seine, o Rio de Paris. Alors, parece um pouquinho difícil, mas no fundo não é. Então, eu aconselho vocês a reverem as preposições de situar no lugar, refazer os exercícios, dá uma pausa no vídeo, não espera pela minha resposta, tenta fazer por você mesmo, que você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Alors, merci beaucoup e à la prochaine. Até a próxima aula.